dia 10 de fevereiro de 1980, nasceu o Partido dos Trabalhadores do Brasil, sob a liderança de Lula, um metalúrgico que havia conduzido enormes greves operárias no cinturão industrial de São Paulo, tornando-se um nome nacional e internacional. Por diversas vezes, os setores mais abastados da sociedade brasileira sentenciaram a morte do PT, que agora completa 42 anos, sendo 14 deles na presidência do Brasil, com o próprio Lula e Dilma Rousseff. O PT nasceu com base nos sindicatos, mas magnetizou também intelectuais, artistas da classe média, movimentos sociais e a chamada Igreja Popular, visando transformar o Brasil arrancando da miséria. Para isso, pretende voltar a comandar o Brasil. O PT nasceu numa cancha de futebol, a grande paixão dos brasileiros, e mantém acesa a chama de pagar a imensa dívida social do Brasil, que segue sendo um dos países mais desiguais do planeta, apesar de suas enormes riquezas. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande honra, uma grande alegria, uma satisfação estarmos aqui nesse programa mais uma vez para um olhar profundo sobre o Brasil. E hoje é uma data muito especial, dia 10 de fevereiro. Há 42 anos atrás, nascia o Partido dos Trabalhadores, nascia o Partido dos Trabalhadores, o PT. E por isso hoje nós vamos falar de poesia, porque, inclusive, temos um poeta aqui como nosso entrevistado de hoje, mas nada melhor do que política na linguagem poética. Então, fiquem aí. Nascemos num campo de futebol. Haverá espaço melhor, berço melhor para dar à luz a uma estrela? Somos a perigosa memória das lutas, projetamos a perigosa imagem do sonho. A revolução que acalentamos na juventude faltou. A vida não falta. E não há nada mais revolucionário que a vida. Pedro Terra é o nosso convidado de hoje. Ele, um fundador do PT, militante histórico, que já amargou no passado a prisão, a tortura, mas manteve a sua dignidade em alto, dentro e fora da prisão, e hoje segue sendo uma das vozes mais ativas na formulação das políticas de cultura do PT, onde já foi secretário de Cultura e presidente da Fundação Perseu Abramo. Muito boa noite, Pedro Terra, seja muito bem-vindo à Telesur para falar de poesia e política. O que esses 42 anos te tocam mais no coração e na mente do poeta? Boa noite, Beto. Boa noite, telespectadores de Telesur. Boa noite, Lester, que nos acompanha organizando aqui nosso diálogo. Uma vez me desafiaram, me perguntaram por que eu escrevo poesia para um partido, para o PT. E eu respondi, assim, era um amigo. Eu escrevo poesia para o PT porque o PT me oferece material para tanto. Você acha que o PSDB merece um poema? Beto, você me vê, eu tenho aqui acima do meu ombro uma imagem inspiradora para a minha militância. A figura de Carlos Marighella, que está aqui na estante. Uhum. Sim. Então, eu costumo dizer para as pessoas que eu sou do PT antes do PT nascer. Porque eu fiz parte de uma geração que foi lançada para a vida política muito cedo, com as mãos
com as armas, enfrentamos a resistência à ditadura militar. Fomos derrotados e depois nos reencontramos com os verdadeiros protagonistas da transformação, que são os trabalhadores. E no dia 10 de fevereiro de 1980, várias vertentes das esquerdas brasileiras atenderam ao chamado, à convocação do novo movimento operário brasileiro, que emergiu das grandes plantas industriais, do setor mais avançado da economia brasileira, mas que estava excluído da política. E ali se via a possibilidade do reencontro entre a esquerda brasileira e o novo movimento operário. O PT, em última análise, ele é esse momento, ele é o estuário onde se encontram essas vertentes mais significativas da esquerda brasileira, né, sob a convocação da sua liderança, a figura do Lula, do Jacó, do Olívio Dutra, de grandes figuras que vinham de grandes lutas e que não mobilizaram apenas o setor industrial brasileiro. O país fervia. É bom lembrar que Lula, com pouco mais de 30 anos, quando conduzia assembleias com 120 mil metalúrgicos em Vila Euclides, no estádio da Vila Euclides, os canavieiros de Pernambuco se mobilizavam sob a liderança da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, sob a liderança da CONTAG. Mobilizavam 250 mil cortadores de cana em Pernambuco. Ou seja, o PT nasce, não é da vontade de uma ou outra pessoa, das subjetividades, não, ele nasce como uma necessidade histórica do movimento dos trabalhadores brasileiros. Esse é o pano de fundo, né, do que ocorreu naquela reunião no Sion, no dia 10 de fevereiro de 1980. Ali se encontraram Manuel da Conceição, líder camponês do Maranhão dos anos 60. Ali se encontrava a figura antológica, talvez a mais cabal figura do militante das esquerdas brasileiras no século XX, Apolônio de Carvalho, filho da Terceira Internacional. Ali se encontrava o Mário Pedrosa, crítico de arte, que se correspondia com o Trotsky. Uhum. Imagina, o PT estava juntando duas vertentes das esquerdas que, se encontrassem anos antes, era para se combater. Ali estava Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, Paul Singer, Lélia Abramo, grande figura, Perseu. Nós vamos precisar fazer aqui uma pequena pausa, Pedro Sim. Tierra, para seguir depois o seu raciocínio. Inclusive, se nesse ano de 2022 há a possibilidade de que o Bolsonaro, sabendo-se derrotado por antemão, venha lançar mão de expedientes golpistas para tumultuar o processo eleitoral. É o programa Latitude Brasil. Fazemos uma pequena pausa nessa diálogo com o poeta Pedro Tierra sobre os 42 anos de nascimento do Partido dos Trabalhadores. Já já voltamos.
Latitude Brasil está hoje conversando com o poeta Pedro Tierra, militante graduado do Partido dos Trabalhadores, um de seus principais intelectuais, formuladores das políticas de cultura, foi secretário de Cultura, presidente da Fundação Perseu Abramo, sobre esse aniversário, um aniversário cercado de desafios, porque, embora Lula lidere as pesquisas para a eleição de outubro, nós sabemos que Bolsonaro pode apresentar pratos apimentados, traiçoeiros, golpistas mesmo, mas as pesquisas apontam um favoritismo de Lula. Não é perigoso acreditar só nas pesquisas? Não é importantíssimo a mobilização enraizada do partido junto ao povo, que nos últimos anos foi um pouco deixado de lado? Beto, eu penso que nós vivemos no Brasil, nesse momento, num certo sentido, o rescaldo de uma tentativa frustrada de golpe que ocorreu no 7 de setembro, por parte do governo neofascista, por parte do Bolsonaro. Uhum. Bem, nada nos autoriza a pensar o processo eleitoral de 2022 sem considerar essa possibilidade. Ele é o presidente da República. Ele detém parcelas de poder, apesar do isolamento em que ele se encontra hoje, que o tornam capazes para outras aventuras. Portanto, para enfrentar essa situação, o Partido dos Trabalhadores produziu ontem um momento, um gesto inaugural da constituição dos comitês populares para a campanha Lula presidente. Porque entendemos que é fundamental a participação popular na campanha para que, em caso de vitória em outubro, o presidente da República, o novo governo, possa contar com a militância organizada, não apenas a militância partidária, mas a militância dos movimentos populares, na sustentação de um governo que se encontrará em permanente disputa. Por quê? Porque o desenho que já se esboça, que evidentemente será um governo de alianças. Uhum. E o Partido dos Trabalhadores terá que afirmar-se no campo dessas alianças. Primeiro, com a unidade da esquerda que converge hoje em torno da candidatura do Lula, mas com muito mais, com setores da sociedade brasileira que se aproximam ou se reaproximam da candidatura do Lula para estabelecer uma disputa no sentido de fazer valer interesses que não são exatamente os interesses da base da sociedade. Então, o PT tem diante de si o desafio de expor para a sociedade brasileira um programa claro que atenda de maneira realista a uma conjuntura em que o país retrocedeu. Há, em muitos aspectos, ao mundo da fome em que o Brasil vivia antes da chegada dos governos populares em 2002, em alguns aspectos. Em outros aspectos, Beto, nós retrocedemos 100 anos.
Por exemplo, na legislação laboral, perdemos os Por direitos, exemplo, perdemos a previdência pública, estamos perdendo as empresas estatais criadas lá na era Vargas. Agora, o Bolsonaro acena, nesse cenário complexo que você desenvolvia, acena com ameaças. Ele nomeou 10 mil militares para o aparato de governo e não se envergonha de dizer que pode lançar mão de expedientes extraeleitorais. Nós estamos com uma sociedade altamente marcada pela violência, cidadãos negros sendo linchados. Você é um dos autores da Missa dos Quilombos, junto com Dom Pedro Casaldáliga e Milton Nascimento, que falava do grito da igreja contra a herança da escravidão. Nós estamos vivendo uma violência racista extrema. Isso não é prenúncio de que a eleição será marcada também por uma polarização violenta? Eu acho que isso é herança e é prenúncio. São as duas coisas. A sociedade brasileira sempre esteve mergulhada nesse mundo de violência. Hoje, o neofascismo, o governo neofascista, estimula ao limite, dentro dessa concepção, né, que caracteriza o fascismo, que é o culto à violência e à morte. Então, hoje a sociedade brasileira se encontra extremamente polarizada e ela foi empurrada para trás, em alguns aspectos, para o mundo da escravidão. É bom lembrar, o Brasil foi o último país a abolir formalmente a escravidão. No entanto, o capitalismo brasileiro seguiu explorando o trabalho escravo sistematicamente ao longo do século XX, particularmente no campo. Bem, então, nós estamos diante desse desafio que é apresentar para a sociedade um programa que não ignore a extensão desses retrocessos e, ao mesmo tempo, consiga ampliar dentro da sociedade brasileira apoios. Como você mencionou bem, o estamento militar brasileiro é historicamente golpista. Ao longo do século XX, a história do país foi marcada por levantes militares e a maior parte deles de caráter reacionário, identificados com os interesses mais atrasados do país. Agora, qual deve ser o tamanho da aliança que o Lula está propondo, inclusive com setores como Geraldo Alckmin, que é um representante do pensamento privatista, porque, ao mesmo tempo, Lula fala em recuperar a Petrobras, a Eletrobras, recuperar o país que foi perdido, os direitos laborais, mas Geraldo Alckmin teria sido um representante do neoliberalismo. Teria ele mudado? Será possível, com essa aliança, aplicar um programa necessário à volta do Brasil a políticas sociais progressistas e até a integração latino-americana? Então, Beto, eu confesso a você que a figura do Alckmin me preocupa menos. O que me preocupa mais é que nós temos que afirmar um programa com clareza para que o povo nele se identifique. Então, essa formulação passa por revisão das privatizações, revogação do teto de gastos, revogação da legislação trabalhista e previdenciária. Pelo menos essas questões que são básicas hoje no debate que nós travamos no Brasil, né, são indispensáveis. Lula tem reafirmado sistematicamente esses pontos. Então, como o Alckmin vai se posicionar frente a isso?
a mim, como eu disse, me preocupa menos. Me preocupa mais como irão se posicionar os militares, como irá se posicionar o capital financeiro, né? Porque o Alckmin não é um porta-voz dos militares. Ele é um homem que acaba de sair do seu partido, inclusive. Agora, isso no Brasil é pouco significativo. Eu falo isso assim de maneira muito envergonhada, né? Porque nós temos 32 legendas registradas eleitoralmente no país e delas não enche os dedos de uma mão o número de partidos reais. Mas a política brasileira ela passa por fora dos partidos. A política institucional funciona mais pelas bancadas, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, dos latifundiários, né? Do que pelos partidos que os elegeram. Por isso, quer dizer, o fato do PT completar 42 anos tem um significado importante para a reconstrução da democracia brasileira. E é o partido que mais cresce na juventude e é o partido que tem mais apoio na sociedade. Isso, quer dizer, é um partido que agora alcança, mais uma vez, algo em 1/3 da população, certo? 30%, enquanto que o segundo colocado tem 5%, 3%. É uma diferença abismal. Por quê? Porque os métodos são diferentes. Quer dizer, o PT não é um partido oligárquico tradicional e o PT não é uma sigla. O PT é um partido que tem, né, uma história, quer dizer, digamos, autorizada por vozes como essas que eu mencionei na minha primeira fala. Agora, o PT terá um desafio enorme, certo? Na hipótese de termos eleições livres e democráticas no mês de outubro, que é o PT terá que ser o fiador do programa, ou seja, ele terá que estabelecer não apenas o dever de solidariedade com Lula, presidente da República, mas o dever igual de fazer a crítica, manter a independência do partido frente ao governo. É um aprendizado. Isso, na história dos partidos de esquerda, seja aqueles herdeiros da tradição da social-democracia ou da Terceira Internacional, ou de outras vertentes das esquerdas, esse sempre foi um grande dilema. Quer dizer, quando o partido vai para o governo suga os melhores quadros, a energia maior, a maior clarividência vai para o governo. Então, o partido tem que se virar, digamos assim, com as suas fragilidades, né, para manter um diálogo respeitoso com os governantes. Muito bem, muito bem. Pedro Terra, o diálogo está excelente, mas, lamentavelmente, o tempo é o senhor da razão. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui em Latitude Brasil, da Telesur. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, Beto, a você e aos telespectadores de Telesur que nos acompanharam. Obrigado. A todos vocês, nosso muito obrigado. Na quarta-feira que vem estaremos com mais um programa falando das coisas importantes e decisivas desse gigante do Sul, o Brasil. Até semana que vem com Latitude Brasil. Tchau. Obrigado.